Olá, bem-vindos e bem-vindos ao Simpósio Acadêmico Multiprofissional em Saúde. Eu me chamo Bruno Botelho e eu estou acompanhado em autoria pela professora Cátia Sueli Queiroz Silva Ribeiro, e juntos a gente veio trazer algumas discussões que descendem desse trabalho, intitulado O Ensino em Saúde Coletiva, Revisão e Metassíntese Qualitativa. E eu acho que para estabelecer o propósito desse tema, eu acho que primeiro a gente tem que traçar uma breve justificativa só com alguns pontos históricos, no caso, para fixar o entendimento e o nosso objetivo aqui, né? Para discutir o ensino em saúde coletiva, acho que que é o nosso objetivo central, primeiro a gente tem que entender qual é a corrente e qual a corrente o ensino superior, de uma forma generalizada, ele segue hoje, né? Acho que desde 1910 o modelo Flex, né, que é o modelo pelo qual se baseia as nossas universidades, ele ganha mais espaço nas academias. O relatório Flex, né, ele foi um estudo, um dossiê, no caso, importado dos Estados Unidos desde o início do século XX, com o advento da expansão das instituições universitárias que teve no nosso país. E ele contribuiu para inúmeros avanços técnicos científicos no Brasil, né, que tentava alcançar as discussões do exterior na época. Entretanto, iremos analisá-lo sobre um viés do ensino da saúde, né, que é o nosso objeto, onde agora, no século XXI, ele tem se tornado progressivamente mais inadequado por inúmeros aspectos. Acontece que o modelo Flex, né, entre outras coisas, ele estabelece uma formação excessivamente tecnicista, que muitos chamam de entender cartesiano, é meio cartesiano, do conhecimento dividido em caixotes, né, que são as disciplinas e etc. E ele possui uma visão privatista da assistência, bem como enfatiza bastante a complexidade, trazendo um paralelo de quanto mais especializado é o conhecimento, mais prestígio ele possui. E ele também tem, enfim, se tornado antagonista, com um modelo mais progressista do cuidado da saúde. A razão para isso é que o modelo de cuidado que descende do relatório Flex, né, é um modelo que ele é meio caro e insustentável. Como conta, no caso, a história do INAMPS e de outras instituições de rede da saúde, das redes de saúde que tivemos na história do nosso país, né? E existe um evento, entretanto, que se opõe a essa visão tecnicista e privatista da saúde, que está bastante em foco hoje, desde o seu acontecimento, que é a criação do SUS. E toda a gama de conhecimento que se ramifica a partir desse advento, todos agora tendo em vista não apenas a cura, mas a prevenção, no caso de a prevenção, a promoção da saúde, né? Saúde em seu termo ampliado. E com o surgimento do SUS, falamos também o surgimento e o posterior desenvolvimento de um outro campo da ciência, que é a saúde coletiva, que no caso traz um dos mais fortes contrapontos ao modelo Flex, né? E é sobre o desenvolvimento desse campo, de um ponto de vista mais pedagógico, né, graças ao nosso tema, que iremos nos debruçar brevemente aqui nesse resumo expandido, né? Para ser mais direto, o objetivo desse trabalho, no caso, é compreender o estado em que se encontra o ensino da saúde coletiva e concluir acerca também dos caminhos que se tem trilhado nessa trajetória. Para isso, iremos analisar os pensamentos de estudiosos que recentemente vêm publicando suas pesquisas em bases científicas que estão disponíveis, né? Fazendo uma metassíntese qualitativa, como na sua metodologia escolhida, e iremos dar uma pincelada sobre o que se trata, isso mais à frente, é claro. E como esse é um resumo expandido, tivemos que escolher também um escopo desse estudo para focar, e assim vamos nos debruçar sobre a análise dos conceitos de segunda ordem dessa metassíntese, que também iremos entender já bastante em breve sobre o que trata isso, né? E, bem, a metassíntese qualitativa é uma metodologia de revisão e síntese sob um escopo qualitativo que busca aferir um estado da arte através da busca em bases de dados. Para isso, ela seleciona os artigos mais relevantes para o seu objeto, a fim de criar diálogo, fazer uma ponte, no caso, entre esses autores, partindo do exercício desse diálogo. A metassíntese ela pede ao autor que olhe
um pouco mais perto e começa a tecer um novo ponto de vista, ou seja, seu objetivo é estabelecer um inédito viável que seja fresco e original sobre aquele objeto, partindo da síntese que você está realizando. Mais especificamente, como é que a gente faz isso? A gente faz isso em 4 etapas. Primeiro você tem a pesquisa bibliográfica, que é a seleção dos artigos. Depois você tem a identificação de conceitos de primeira ordem, que aqui na metassíntese eles vão se traduzir como os temas centrais de cada artigo em sua individualidade, ou seja, qual foi o objeto do estudo de cada autor daqueles artigos que você selecionou, né? E, posteriormente, a identificação dos conceitos de segunda ordem, que são os novos temas que o autor da metassíntese, no caso você, ele estabelece ao comunicar todos os conceitos de primeira ordem dos diferentes artigos e observar a partir daí quais as discussões que emergem dali. E, por fim, a criação de uma nova discussão, uma nova síntese, que é o objetivo final de você como um contribuidor desse cenário, né? O que surge de novo daquilo ali, ao dialogar autores de diferentes estudos que muitas vezes não vão dialogar, tipo, entre si, porque estão em artigos separados diferentes, né? E nosso critério de elegibilidade, no caso, ele foi bastante simples. Estabelecemos o período de junho a julho de 2020 para a coleta dos artigos, que deveriam ter no máximo 5 anos de tempo de publicação, e esses deveriam estar disponíveis nas plataformas Cielo e PubMed. Com descritores em português, que nós encontramos no Mesh, né? As buscas foram feitas sobre os descritores saúde coletiva ou saúde pública, porque não que consideramos sinônimos, mas muitas vezes os artigos são considerados, né? Mas isso foi filtrado posteriormente. E esses descritores eles foram somados, ou seja, usando o N, né? O I, aos descritores ensino superior, ou avaliação educacional, ou avaliação do ensino. Tivemos um total de 1.763 artigos na PubMed e 1.766 artigos na Cielo, e filtramos primeiro por título, seguindo pela leitura do resumo e por fim pela leitura do artigo completo, até ter uma seleção aí de 8 artigos pertinentes ao nosso objeto. Então, o que tivemos de conceitos de segunda ordem que emergiram desse estudo, que foram interessantes e que podemos trazer aqui para consideração? Primeiro, tendo em vista a análise do ensino em saúde coletiva, o primeiro conceito que descende das discussões atuais sobre a avaliação desse ensino é identidade. Sob a luz de diversas discussões, conseguimos separar características que apontam que existe uma identidade bem formada dos docentes, que não apenas dos docentes, não, desculpa, dos discentes, que não apenas passam pelas disciplinas da saúde coletiva, mas que acabam por escolher como especialidade ou como um caminho profissional. Espelhando assim, na nossa opinião, o melhor desse estudo, né? Quando um estudante ele escolhe esse caminho a trilhar, né? Então, primeiro, essa identidade é, claro, marcadamente multiprofissional e interdisciplinar, como as características, né, da saúde coletiva. Tais características elas surgem da luta e do engajamento vinculado, sem conseguir separar, né, a criação do SUS. A idealização de uma saúde única, gratuita, de qualidade, com cuidado humanizado e formação profissional qualificada, que, além de tudo, mobiliza a população com um objetivo, que é a autonomia do povo. Mas, afinal, tudo isso, o que motiva o estudante a trilhar em direção a essa saúde coletiva? Como o estudante ele vê essas características que nós estamos citando, como ele decide optar por aquilo, né? Como sabemos, não é tão comum quanto gostaríamos, quem está no campo, né? Mas acontece com um grupo seleto, né? Com um certo grupo, que decidem, enfim, focar nisso. Bem, a partir dos nossos estudos, a gente pôde identificar 2 situações. O primeiro fala-se em estudantes que possuem contexto familiar, histórico e cultural que já está estabelecido. Pessoas que já possuem um olhar para esse campo de antemão, que já possuem vivências em situações que estimulam ele a pensar tipo, em características acima citadas que são caros para
para a saúde coletiva, né? Mas assim, o segundo grupo são estudantes que, através da academia, experiências que passam pela academia, eles acabam por passar por choques culturais e perplexidades que configuram uma reconstrução na identidade profissional. Eles são estudantes que acabam passando por vivências que transformam, de alguma forma, a sua visão através dessas perplexidades, né? E percebem que a situação que eles observaram, que eles imergiram, pede a eles um posicionamento. E, portanto, o que existe em comum entre esses dois perfis que nós observamos é o engajamento, a luta, a militância, não muito distante das características que fundamentam a criação do SUS e que são combustíveis inevitáveis para o desenvolvimento da saúde coletiva até os dias de hoje. Ou seja, a história do SUS e a criticidade da saúde coletiva, lembrando que não é sinônimo de saúde pública, eles andam de lado a lado, eles são indissociáveis, né? E, além disso, além do caráter identitário, identificamos também que o ensino de saúde coletiva, claro, assim como é o objetivo do ensino profissionalizante, né, ele deve conter artifícios para o desenvolvimento de certas competências. São pelo menos 8 categorias que identificamos, mas que está citado inclusive no nosso estudo escrito, mas para a brevidade dessa apresentação iremos focar em 3. Coletivamente, ou em duas ou mais competências, o ensino da saúde coletiva ela deve preparar o estudante para ser atuante em 3 subcampos, pelo menos. A gestão política e planejamento em saúde, as ciências humanas em saúde e a epidemiologia. Esses são o que nós dizemos que são os 3 pilares, né, da saúde coletiva. Porém, o que identificamos emergindo entre os conceitos de primeira e de segunda ordem é que existe um desequilíbrio entre esses pilares. Para exemplificar o que a gente está falando, em alguns pontos, estudos apontam que, aí esses estudos eles pegam no triênio de 2010, 2011 e 2012, 48,9% dos professores da saúde coletiva estavam inseridos apenas na grande área da epidemiologia. Nesse mesmo triênio, a avaliação da CAPES para epidemiologia é respectivamente o triplo e o dobro quando comparados às ciências humanas em saúde e gestão política e planejamento, respectivamente. Então, quando a gente olhou isso, né, uma das nossas conclusões é que isso se dá devido a uma característica que a gente considera muito familiar nos ensinos nas academias. O produtivismo é imensuravelmente maior, tem uma capacidade muito maior na epidemiologia. A produção de artigo, a complexidade aparente e os jargões dos ensaios clínicos, bem como a hiperatividade das conjecturas laboratoriais, todas são destaques desse subcampo, muito mais fácil do que dos outros de se encontrar. E se eu afirmo que isso é familiar, é porque iniciamos essa apresentação apresentando justamente essa perspectiva sobre o nome, que é o modelo flexneriano de ensino superior. E claro que essa é apenas uma fração da discussão que irá trazer uma metassíntese que vai ser realizada para esse objeto, né? E essa metassíntese ele foi apenas um dos estudos de uma triangulação de métodos para estudar o ensino da saúde coletiva, mas o importante para a gente foi aqui o importante objetivo da gente trazer essa fração desse estudo aqui é chamar a atenção para o fato que, mesmo que seja interdisciplinar e multiprofissional, a saúde coletiva ela não está além de alguns limites que o modelo flexneriano ele impõe a gente, como podemos observar nesses dados, né? Porém, afirmamos categoricamente, qualquer pessoa que está dentro da saúde coletiva consegue ver isso no dia a dia, né, que a saúde coletiva ela tem sido um motor extremamente importante da mudança dos currículos, que apesar de nova, muito nova, ela começa a ser observada na forte identidade e mobilização de novos autores, como constatamos com esse conceito de segunda ordem que possui, que traz uma força nessa identidade do estudante, né, que ele acaba indo com força para essa área, e ele é acompanhado a uma lista de competências que tem formado profissionais que eles são progressistas e capazes. E claro que, como dito agora há pouco, esse estudo ele é só um pequeno olhar,
mas o importante dele nesse momento é compartilhar os nossos achados, né? Para principalmente promover debates e nos afinar ainda mais com essa mudança de paradigma, que ela ainda é uma novidade, ela ainda está acontecendo progressivamente, e a saúde coletiva aí ela vem provando para a gente como um excelente motor dessa mudança e dando uma esperança aí da gente conseguir trazer para o ensino em saúde um modelo, né? Não um modelo, mas um olhar, uma forma de pensar e fazer que seja mais apropriada para a saúde e a saúde de qualidade que queremos desde o advento que foi a criação do SUS. Então, nós agradecemos o tempo de vocês. Eu espero que tenha sido breve, proveitoso, apesar desse formato de distanciamento, né? Mas qualquer coisa estamos abertos e até breve.